Vamos lá. Imagina só essa situação. Um bônus, um dinheiro que já estava planejado, com destino certo, simplesmente desaparece do sistema oficial. Parece roteiro de filme, né? Mas é exatamente esse cenário de pura confusão que milhares de professores estão enfrentando agora mesmo em São Paulo. Pois é, a grande pergunta que não quer calar é essa: cadê o dinheiro? Onde foi parar o bônus? Um valor que era esperado, que as pessoas estavam contando, simplesmente sumiu do mapa. A gente vai mergulhar fundo para entender o que está acontecendo. E o que deixa tudo ainda mais revoltante é essa palavrinha aí, de novo. Não é a primeira vez que isso acontece, sabe? Essa repetição cria um clima de total instabilidade que acaba com a confiança de qualquer um no sistema. A informação, mais uma vez, evaporou. Então, vamos começar pelo problema mais imediato. Esse fenômeno que já está virando rotina, o tal do bônus fantasma. Para entender a confusão, olha só essa linha do tempo. Antes, tudo certo, o valor do bônus estava lá, visível para a consulta. Aí, no dia 6 de abril, ele some. Puf, desaparece. E como se não bastasse, o sistema parece que entra em pane, mostrando 2024 como o ano mais recente. É como se o sistema tivesse voltado no tempo. Ou seja, não é só uma falha, é um colapso de funcionalidade e de confiança. E essa frase aqui, de um professor, resume o sentimento geral. Não é só um problema técnico, um bug no sistema. É uma situação lamentável, que afeta o moral, o planejamento e, claro, a confiança dos servidores públicos. Mas óbvio, o problema não fica só na tela do computador. Vamos ver agora como essa instabilidade toda se transforma em prejuízo real no bolso dos professores. Porque no fim do dia é de dinheiro de verdade que a gente está falando. E esse ponto é crucial para entender o lado humano da história. Quando um valor aparece num sistema oficial, as pessoas se planejam. É normal. Contam com aquele dinheiro para pagar uma conta, fazer uma pequena reforma, para a vida. Quando o sistema falha, todo esse planejamento vira uma enorme ansiedade. E o susto foi ainda maior quando o sistema voltou, porque os valores, de repente, eram outros. Começaram a pipocar relatos de perdas. Para um professor, por exemplo, o bônus apareceu com R$ 600 a menos. Para outro, o rombo foi maior ainda, R$ 700 de diferença. E tem casos bem mais graves com uma redução de R$ 1.100. Isso mostra que não foram ajustes pequenos, não. Foram cortes bem significativos que bagunçam o orçamento de qualquer família. Essa frase aqui é a lição dura que muita gente aprendeu na prática. A informação que está no sistema oficial, que deveria ser uma garantia, virou algo tão incerto que a única certeza mesmo é só quando o dinheiro cai na conta. É o famoso ver para crer. Isso nos leva para o próximo capítulo dessa história, que é talvez o mais frustrante de todos. A total falta de respostas. O silêncio. É a primeira pergunta que qualquer um faria, né? Ok, o valor mudou, mas por quê? Qual foi o erro? Por que o valor de antes estava errado e o de agora supostamente está certo? E a resposta? Silêncio total. Nenhuma justificativa, nenhuma nota explicando tal erro de cálculo. O valor simplesmente diminuiu e os professores foram deixados no escuro, sem nenhuma explicação. A segunda pergunta é ainda mais básica. Para entender a mudança, é preciso conhecer as regras do jogo, certo? Então, onde está o documento oficial que explica como esse bônus é calculado? Pasmem, as regras do jogo ainda não foram publicadas. Os valores estão sendo alterados, corrigidos, sem que o documento que define os critérios de cálculo sequer tenha vindo a público. Isso só aumenta a sensação de que as coisas estão sendo feitas de forma arbitrária. E agora, um detalhe que é, no mínimo, muito curioso. No meio de tantos erros e correções, não se encontra um único relato de professor que tenha tido o bônus aumentado. Estranhamente, as correções só funcionam para um lado, para baixo, sempre para diminuir o valor final. Certo, então qual é o cenário daqui para frente? O que esperar? A situação se resume a uma única data prometida contra uma desconfiança que já está mais do que consolidada. A única informação concreta que existe é essa: a promessa de que o pagamento sai até o dia 30 de abril. Essa data, claro, vira o foco de toda a expectativa e também de toda a ansiedade. Mas ninguém espera que o caminho até lá seja tranquilo. A expectativa, com base no que já aconteceu, é de mais instabilidade. O mais provável é que o sistema continue nesse ciclo maluco de ir e voltar, talvez até com novos ajustes até o último minuto do prazo. E essa outra citação aqui diz tudo.
É uma questão de bom senso e principalmente de respeito. Se o sistema tivesse sido liberado já funcionando direito, com tudo corrigido, toda essa ansiedade e desconfiança seriam evitadas. É o mínimo, né? E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, a cobrança não é por nada de outro mundo, é pelo básico. Um sistema que funciona, informações claras e regras transparentes. A pergunta que fica no ar é: por que algo tão fundamental parece ser tão difícil de conseguir?